Sinto-me privilegiado por essa oportunidade que Deus nos concede de poder, nesta noite, estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor Jesus. E eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias conosco no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, nos diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amados irmãos, essa história de Daniel é uma história muito conhecida do povo evangélico. Até mesmo aqueles que não são evangélicos conhecem essa história de Daniel, quando ele foi acusado de estar orando ao nosso Deus e não adorando o rei. E foi então feito um documento para que aquele que não adorasse o rei seria lançado nas covas dos leões. E Daniel estava na Babilônia cativo. Ele era escravo. E mediante essa história de Daniel, eu quero aqui, amados irmãos, extrair algumas lições para a nossa vida espiritual. Creio eu que as lições que nós estaremos estudando aqui nesta noite será de muita importância, será de muita relevância para a minha vida e a sua vida no mundo espiritual. E também, por que não dizer, no nosso cotidiano. Pensem vocês comigo, em primeiro lugar, a primeira lição que eu extraio desse texto para nós aprendermos e colocarmos na nossa praticidade de vida, é que Daniel, ele estava na Babilônia, amados irmãos, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Daniel estava longe dos seus familiares, longe da sua terra, numa terra distante, para servir como escravo. Mas mesmo Daniel estando distante, ele não deixou que a Babilônia, os costumes daquele lugar, daquela região, que a cultura daquele lugar entrasse no seu coração. Então Daniel, irmãos, começa nos dando essa lição, que ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Esse deve ser também a nossa postura, amados irmãos. Nós estamos dentro e no meio de um mundo pagão, convivendo, trabalhando, estudando com pessoas que talvez não faz parte da mesma fé que nós professamos. Mas mesmo assim, nós também estamos deste mundo, mas também não somos deste mundo. Tal qual Daniel, querido, estava naquele lugar, estava na Babilônia, mas a Babilônia não conseguiu penetrar, não conseguiu introjetar, não conseguiu entrar dentro do coração de Daniel. Que essa postura de Daniel seja a sua postura, seja a minha postura, seja a nossa postura, que nós não venhamos deixar que a Babilônia entre no nosso coração. Aleluias por isso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu ainda tenho aqui em segundo lugar, uma segunda lição que eu aprendo com Daniel. Que Daniel estava longe da sua terra e de sua família, mas não estava longe de Deus. Daniel entendeu que mesmo estando distante dos seus, longe da sua terra, ele não estava longe de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que é só sair da cidade que ele mora,
a uma outra cidade, talvez alguns quilômetros, talvez 5 quilômetros, 10 quilômetros, 30 quilômetros longe da sua terra, ela já se envolve com amizades. Ela começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Porque o grande perigo, querido, não é às vezes deixarmos a Babilônia, nos afastar de Deus. Daniel não deixou que a Babilônia o afastasse de Deus. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe dos seus amigos, mesmo longe dos seus familiares, ele entendeu que eu estou numa terra distante, longe da minha família, mas eu não estou longe de Deus. Daniel se preservou, Daniel se cuidou, Daniel teve o zelo, o capricho, o carinho de entender que mesmo numa terra distante, mesmo numa cultura distante, ele precisava de se preservar íntegro e santo diante do Deus de Israel. Porque onde quer que ele estivesse, Deus estava olhando para Daniel. Que lição maravilhosa, irmão. Nós não podemos deixar que o lugar, a amizade, onde quer que nós estejamos, venha nos afastar da presença de Deus. E Daniel nos dá essa lição para nós. Mas, em terceiro lugar, amados irmãos, eu aprendo aqui uma outra lição com Daniel. É que a Babilônia não fez Daniel se afastar de Deus. Ele estava longe. Ele estava distante do céu. Mas ele não deixou, irmão, que a cultura, ele não deixou que os costumes, ele não deixou que as mazelas daquele lugar, que a cultura daquele lugar viesse afastá-lo de Deus. Existem pessoas, qualquer coisa, qualquer hábito, qualquer costume, faz ele afastar de Deus. Qualquer amizade na escola afasta ele de Deus. Mas Daniel não deixou que a Babilônia afastasse ele de Deus. E hoje, querido, o mundo tem feito muita gente se afastar de Deus por causa dos seus prazeres, as luzes multicoloridas, o glamour, a aparência, o nome ser citado, as amizades, tem feito com que tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Mas Daniel nos dá essa lição, que mesmo estando distante, mesmo sendo escravo, mesmo estando num lugar, ele não permite que a Babilônia possa afastá-lo de Deus. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, eu aprendo aqui uma outra lição muito grande com Daniel. É que as circunstâncias não mudou o relacionamento de Daniel com Deus. Que circunstância foi essa? A inveja, o ciúme, as armações que fizeram contra ele, o perigo, a cova dos leões. Irmão, não tem nada pior do que a inveja, do que o ciúme. Fizeram uma armação, uma armadilha maquiavélica para tentar incriminar Daniel. E mesmo, irmãos, o perigo, a morte, estava batendo na porta de Daniel, porque ele estava, querido, prestes a ser lançado na cova dos leões. Mesmo essa situação, mesmo esse costume, mesmo toda esta circunstância, não fez com que Daniel temesse, não fez com que Daniel pudesse negar o seu Deus. Ele mantém a sua postura, ele mantém o seu comportamento, ele mantém a sua ética. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu vou manter a minha postura.
Eu vou manter o meu comportamento sério diante de Deus. Então, essas circunstâncias que permearam a vida de Daniel não deixou ou não permitiu com que Daniel se afastasse de Deus. Todas essas circunstâncias não afetou, queridos, o relacionamento de Daniel com Deus. Que essa postura, que esse comportamento de Daniel, amado, seja também o nosso comportamento, para que nós possamos ter uma postura certa, concreta, e termos a certeza que nós estamos no caminho certo, estamos no lugar certo, e por isso vamos ficar firmes na presença do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, eu aprendo aqui uma quinta lição com Daniel. É que Daniel, amados irmãos, não se envolve com a Babilônia, porque para Daniel, mais importante para ele é ter envolvimento com Deus. Amados irmãos, Tiago 4, versículo 4 diz assim: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constituir-se então inimigo de Deus. Olha que postura linda de Daniel. Ele estava na Babilônia, mas ele não deixou-se relacionar, ele não deixou que o envolvimento, ele não deixou que os costumes, ele não deixou, amados irmãos, se envolver profundamente com a Babilônia. Eu quero dizer para vocês, principalmente jovens que me ouvem aqui nesta noite, a faculdade, as amizades, os relacionamentos, os namoros, têm afastado muitos jovens de Deus, porque têm se envolvido demais com as coisas deste mundo, têm se envolvido demais com os prazeres desta terra. Até mesmo nós, que já temos uma certa idade, precisamos ter cuidado, irmãos, com quem estamos nos relacionamentos. Quem são as nossas amizades mais próximas? Quem são os amigos mais íntimos que nós temos? Olha o exemplo de Daniel. Daniel não se envolve profundamente com a Babilônia, porque para ele mais importante é se envolver com o Deus, o Todo-Poderoso. Podemos ter amizades, sim. Podemos ter relacionamentos e devemos ter com pessoas descrentes. Mas não podemos deixar que as coisas deste mundo tornem-se prioridade na nossa vida, porque elas poderão simplesmente nos afastar da presença de Deus. Portanto, irmãos, venhamos aprender com Daniel, que mais importante do que envolver com a Babilônia é nos envolver com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. A própria palavra de Deus diz para nós: pensai nas coisas que são lá de cima. Nós estamos vivendo uma época, irmão, nós devemos nos preocupar com o mundo espiritual. As coisas que nessa terra, irmão, são passageiras. Mas, infelizmente, parece que existem pessoas que estão vivendo nessa terra como se elas fossem ser eternas. Como se o mundo aqui fosse eterno, sem saber o que nos espera na nossa eternidade. Então, Daniel, entendendo isso, ele então procura se envolver mais profundamente com o reino de Deus e não se envolver profundamente com a Babilônia. Mas, amados irmãos, eu tenho aqui ainda uma outra lição que eu quero partilhar com vocês sobre a vida de Daniel. Em sexto lugar, amados irmãos, Daniel era mais espiritual do que carnal. A vida de oração de Daniel
fez dele um homem, um jovem mais espiritual. Eu penso vocês que quando Daniel recebe aquela notícia que o documento tinha sido assinado pelo rei Dário, ou Dario, e que ele de fato seria lançado nas covas dos leões, se Daniel, irmão, não fosse uma pessoa mais espiritual do que carnal, pense vocês, analise comigo, como não seria a vida de Daniel, a preocupação. Mas, irmão, o homem, quando ele está no estado de mais espiritualidade. Observe que o texto que eu li aqui como base diz que Daniel, olha só, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa oração que Daniel, não é porque estava prestes a ser lançado na cova dos leões. O texto foi bem claro. O texto foi bem taxativo. Ele foi direto. Porque ele disse para nós o seguinte: ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Essa oração aqui de Daniel era algo costumeiro, era algo corriqueiro na vida de Daniel. Daniel já tinha um hábito de orar sempre, todos os dias. Por isso, queridos e amados irmãos, muitas pessoas às vezes se decepcionam com Deus, porque não têm as respostas da sua oração, porque Deus não respondeu a sua oração, porque muita gente vai orar quando a coisa aperta para o lado dele, quando a dificuldade bate na porta dele, quando o problema insolúvel bate na porta dele. Mas Daniel não foi orar aqui só porque o documento foi assinado e que ele seria jogado na cova dos leões. Não! Aqui diz que ele foi orar porque ele já tinha o hábito, já tinha o costume de orar todos os dias, 3 vezes ao dia. Em outras palavras, Daniel já tinha um depósito com Deus. Daniel já tinha, no mundo espiritual, um depósito de oração com Deus, porque todos os dias ele se punha de joelhos 3 vezes ao dia para falar com Deus Todo-Poderoso. Por isso, Daniel, irmão, foi um homem mais espiritual do que carnal, que quando foi jogado dentro daquela cova, eu posso aqui fazer até uma analogia, que os leões não comeram Daniel, porque ele estava mais espiritual e não de carne, porque Deus era com Daniel, Deus estava com Daniel, e Deus então envia o anjo e fecha a boca dos leões, guardando Daniel, porque ele tinha o hábito de orar sempre. Que lição maravilhosa! Que lição gloriosa, irmão, que nós aprendemos com a vida de Daniel. Mas, amados irmãos, em 7º lugar, eu aprendo aqui uma outra lição com Daniel. É que Daniel, irmão, não é vencido. Pelo contrário, tornou-se um vencedor. Por quê? Porque ele foi jogado na cova dos leões. E quem tem vida com Deus, amados, não é devorado pelos leões da vida. Agora, analise com vocês esse ponto aqui importante que eu quero compartilhar com vocês. Deus poderia muito bem ter livrado Daniel da cova, mas ele não livrou Daniel da cova. Mas no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da dificuldade, no olho do furacão, Deus protege Daniel. Deus pode, amados irmãos, não te tirar dessa situação, não te tirar desse furacão, não te tirar dessa tempestade
profunda que também você está vivenciando. Mas Ele pode, amado, dar o livramento para você dentro dessa tempestade. Te dar o livramento dentro deste furacão, deste mar revolto que você talvez esteja vivenciando. Eu quero dizer para você, Deus vai sustentar as tuas musculaturas espirituais, para você conseguir suportar os embates da vida, as dificuldades da vida e ser um Daniel. Não ser vencido, mas ser um vencedor. Esse ponto aqui é muito importante, irmão, porque Deus pode não nos livrar da tempestade, mas pode nos guardar no meio da tempestade. Agora, analise um outro ponto importante. Por que Deus às vezes faz isso? Não nos tira da tempestade, mas nos livra no meio da tempestade. Sabe por quê, amados irmãos? É para você olhar para a tempestade, para você olhar para os furacões da vida e você entender que você só venceu porque Deus te guardou. Não foi porque é o amigo que é mais inteligente do que você. Não foi porque o amigo do prefeito te ajudou. Não foi porque o amigo que é muito amigo do deputado tal, que é poderoso, te ajudou para abrir essa porta. Não. Neste momento, no meio da tempestade, você vai ter a plena certeza e a plena convicção que você só chegou do outro lado da tempestade, do outro lado, porque Deus te guardou no meio da tempestade. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos, entenda. Eu não sei que tipo de cova você está vivenciando, que tipo de tempestade você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus pode te tirar dessa tempestade, porque Ele é poderoso e maravilhoso. E agora, amados irmãos, para me fechar essa nossa reflexão desta noite, em último lugar, eu tenho aqui um outro tópico muito importante que eu posso extrair, exaurir da vida de Daniel. Como exemplo para nós. Por que Deus livrou Daniel dos leões na cova dos leões? Sabe por quê, amados irmãos? Deus tem compromisso com os seus filhos que têm compromissos com Ele. Por que Deus livrou também Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente? Por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sabe por quê, querido? Porque esses homens eram comprometidos com o Deus Todo-Poderoso. Se você quer também, amado irmão, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te ajude, faça como Daniel, faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Procure ter compromisso com Deus, compromisso com a oração, compromisso com a consagração, compromisso com a leitura da palavra de Deus, compromisso em ter intimidade com Deus. Olha o texto que lembro de Daniel: 3 vezes ao dia orava, como de costume. Sendo assim, eu posso concluir essa nossa reflexão nessa noite dizendo o seguinte: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você quer que Deus se comprometa com a tua vida? Tenha a partir de agora compromisso com o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho a plena convicção, a plena certeza que Ele vai ser com você na hora que você precisar. Porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa, então, amados irmãos, nos abençoar. E que essa palavra, que essa reflexão nossa aqui desta noite possa te ajudar no mundo espiritual. Se você não guardou muita coisa que eu falei aqui, guarde pelo menos esse último tópico da nossa reflexão. Tenha compromisso com Deus, para que Ele também
se comprometa com você. Que Deus fale melhor ao seu e ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.